Você com certeza já ouviu falar do reino dos francos, dos carolinhos, mas não sabe tudo que eu vou te falar nesse vídeo hoje, então fica comigo até o final, porque eu te garanto que vai valer a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, Professor Pedro Riccioli com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, nosso canal que tá bombando. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar entrando para você e já curte esse vídeo que é muito importante. E se você quiser tirar print desse quadro maravilhoso, wonderful, que eu preparei para você, produção, solta um pagodão aí pra rapaziada. Se o amor vencer todos os preconceitos, que você seja feliz, feliz, seja feliz, o eternamente é de vocês, vai! Enquanto você passa eu só vejo você, se a lua brilha em seu rosto sou eu, seu pretendente. Galera, falando sobre o reino dos francos, beleza? Falando sobre o reino dos francos. Agora, falando sobre os carolingios, falamos sobre os merovingios. Agora estamos falando sobre os carolingios, que é a segunda parte do reino dos francos. É preciso que você lembre e relembre do nosso último vídeo. Se você não assistiu, já corre para assistir, em que nós falamos sobre a fundação de uma dinastia ali dos francos, que tem ali a dinastia dos merovingios, que acaba ficando enfraquecida ao longo do tempo e que vai ser derrubada com o apoio da igreja pelo Pepino o Breve no ano de 751. Isso acontece muito porque Pepino o Breve ele foi um dos grandes responsáveis por expulsar os lombardos de regiões como Ravenna e Roma, que eram terras pertencentes à igreja. Lembra que a igreja ela estava muito preocupada com os lombardos, porque apesar de serem católicos, estavam dominando, tomando regiões e terras que eram da igreja. Quando ele retoma essa região, ele vai doar para a igreja essas terras. E aí vai ocorrer a famosa doação de São Pedro, né, que é a região de São Pedro, hoje no caso seria o Vaticano. Então ocorre essa doação aí para formação da chamada Basílica de São Pedro, ou o Vaticano como a gente conhece. Então o Pepino ele confronta os lombardos e, apoiado pela igreja, ele vai dar início à dinastia dos carolingios, deixando os merovingios para trás. E logo depois dele vem o seu filho, o Carlos Magno. O Carlos Magno não... Obviamente, Pepino já foi muito prejudicado pelo nome dele, né? Porque se chamar Pepino é complicadíssimo. Aí ele fala assim, eu não vou estragar a vida do meu filho, vou dar o nome dele de Carlos, melhor, né? Porque ele já tinha a vida dele arruinada por esse nome, e aí colocou o nome de Carlos no filho. Filho, papai não quer te prejudicar na chamada da escola, papai não quer que você seja motivo de bobeiras, então eu vou colocar o nome de Carlos. Ficou Carlos Magno, e o Carlos Magno ele assume o trono no ano de 800. Ele vai ser considerado como o novo imperador do Sacro Império Romano Germânico. Para a Igreja Católica, inclusive, ele vai ser nomeado dessa forma. Para a Igreja Católica era como se fosse a reconstrução do antigo Império Romano que tinha caído no século V. O Carlos Magno era católico, né? Manteve ali a tradição do catolicismo e a grande aliança e aproximação com a Igreja, e ele vai abranger aí grande parte da Europa Ocidental, exceto pela Península Ibérica, como você está vendo agora no mapa que está aparecendo para você. Beleza? Show de bola? Só que o Carlos Magno ele não vai cometer o equívoco. Houve um equívoco. Se eu achar esse vídeo, eu vou botar aí no meio. Ok. Houve um equívoco. Houve um equívoco aí. Houve um equívoco. Ele não vai cometer o equívoco do Império Romano de centralizar tudo, de não descentralizar a administração, que foi o que prejudicou a longo prazo o Império Romano, que não conseguiu administrar tudo. Inclusive, acabou se dividindo o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, mas a parte ocidental não conseguiu administrar. O que ele vai fazer? Ele vai dividir o território. A gente pode dizer que ele vai dividir em 3 regiões específicas. Anota aí comigo. A gente tem, por exemplo, a região dos condados.
beleza? Os condados são regiões doadas para a nobreza, os condes. Show de bola? E a gente tem uma região que não estava submissa aos condados. É uma região que tinha ali ligação direta com o imperador, que são os ducados, administrados pelos duques. E nós temos também, além disso, as marcas, que são administradas pelos marqueses. São terras ali de fronteira, que ficavam na fronteira dos territórios. Beleza? Então, toda essa região que apareceu para você no mapa, ela vai ser descentralizada, pulverizada para vários nobres que vão estabelecer laços de fidelidade e relações de aliança com Carlos Magno. A partir do momento em que ele doa essas terras para essa nobreza passa a ser fiel a ele. Ou seja, olha o que está sendo construído pelo Carlos Magno ainda no século IX. A gente está construindo aqui, gente, uma estrutura, nitidamente uma estrutura de quê? Que a gente está construindo aqui? De feudalismo, exatamente. É válido ressaltar que o Carlos Magno ele teve o processo ali de ser coroado no ano de 800, mas ele já estava no poder antes disso, tá, gente? Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele tem uma capital, beleza? Que fica ali na região de Aachen, a capital que determinava, dava as diretrizes. Ele tem grupos de pessoas que averiguavam se as suas ordens estavam sendo cumpridas, chamados de missi dominici, são os emissários do Senhor, que eram enviados para as regiões, para os condados, para as marcas, para os ducados, para averiguarem se o que ele tinha implementado estava sendo cumprido, e ele estabelecia uma série de normas, capítulo por capítulo, que são a criação das capitulares, em que os condados submetiam, as marcas submetiam, as regiões que eram distribuídas por Carlos Magno tinham que se submeter. Beleza? Ou seja, as capitulares, essas normas davam essas diretrizes. Aí que você tem que entender o seguinte, que isso é inclusive um fator importante para a preservação do latim, porque na criação das normas ele usa muito latim. Apesar do Carlos Magno não ter tanto desenvolvimento na língua e na escrita, né? Ele basicamente não sabia muito escrever, nem o Pepino Breve, ele vai ser um grande incentivador da cultura, gente. Ele preserva vários manuscritos da Antiguidade Oriental, da Antiguidade Ocidental, ele preserva várias documentações e incentiva a arte, o desenvolvimento da arte, cria escolas como, por exemplo, a famosa Escola do Palácio ou a Escola Palatina, uma das mais famosas. Ele investe em cultura e forma um grupo de funcionários, uma burocracia completamente letrada, alfabetizada, que trabalha no Império Carolíngio. Olha só o que esse cara está fazendo, ele está administrando e ele está formando uma série de funcionários que sabem ler e sabem escrever, o que não era tão comum para aquela época. Além disso, a não ser, né, se a gente não contar com a parte da igreja, né? A parte da igreja ali, principalmente o clero regular, que já tinha muito esse costume de leitura, mas grande parte da nobreza também não tinha, não ache você que eles sabiam ler pra caramba. Então formar um grupo de funcionários que são letrados, alfabetizados, isso é muito pro tempo dele. Só que existem alguns problemas. Quais são os problemas? Não era um território 100% unificado. Não confunda o Império Carolíngio com o Estado Nacional, com o Estado moderno. Não existe uma moeda única, não existe uma circulação monetária. As moedas elas eram muito limitadas, muito restritas. Não existe tributação em moeda, não existe uma tributação única. Muitas das coisas eram feitas por troca de favores, por alianças. Por exemplo, não existia um exército permanente, que a gente vai ver lá nos Estados modernos. Ou seja, como é que se davam as relações de proteção e de força? Por meio dessas alianças. É essa nobreza que recebe terras de Carlos Magno, que se alia a ele e que luta por ele e que luta pelo Império Carolíngio. É isso que a gente vai falar posteriormente lá na frente, quando a gente fala de feudalismo, sobre suzerania e vassalagem. É essa relação que está se construindo aqui e que se mantém posteriormente na sociedade feudal, que ganha força a partir do século IX. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Coisa linda, coisa maravilhosa. Vem aqui na minha direção, olha só. O Carlos Magno morre. Ai,
ai, morre, que Deus o tenha. No ano de 814 ele morre, seu filho Luís o Piedoso assume e logo depois não, né? Um tempo depois ele vai morrer. Quando ele morre, ele tinha 3 filhos e os 3 filhos vão decidir dividir o território, no chamado Tratado de Verdun, no ano de 843. O território, como você está vendo aí no mapa, do Império Carolíngio é dividido em 3 partes. Para Lotário, que fica com a maior parte das terras ali na parte central, até o norte da Península Itália que ele pega. Carlos o Calvo. Eu gosto dessa. Os caras já era bullying, né, mano? O bagulho já ia gastar já. Já gastava, né? Já. Ai, Carlos o quê? O Calvo. Bota aí, escreve aí. Carlos o Calvo. Os malucos não tinha pena, não. Por que ele é chamado assim, professor? Porque isso aqui, ó. Ele era calvo, né? Então, obviamente, por isso que era tipo assim, é bem marcante, né? Calvo. Diga não à calvofobia. Diga não à calvofobia. Para de palhaçada, hein? Seu calvofóbico. Ou seja, ele é chamado de o Calvo por conta disso. E Luís o Germânico. O território é dividido em 3. A gente sabe que novas invasões vikings, inclusive, ocorrem na região. E a partir desse contexto, se aproxima cada vez uma realidade da construção de uma sociedade feudal na Idade Média. Beleza, minha galera? Gostou desse vídeo? Já deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos pra cima!